No vídeo de hoje vamos falar dessa empresa que um dos seguidores aqui do canal, que participa muito, pediu, então, aparecendo aí o pedido dele, então vou falar sobre essa empresa, Asas, tá? É uma empresa muito forte do setor de vestuário e calçados, e se for olhar aqui no último ano, ó, teve uma queda ali de 54%. Então vamos entender o que está acontecendo com essa empresa, fazer a análise fundamentalista dela, ver quais são os riscos e vantagens dessa empresa e entender se faz sentido ou não essa queda. E se você está chegando agora no canal e não me conhece, sou Vitor Valério, sou analista em PI, mas apesar disso, a minha intenção não é fazer indicação de compra ou venda para você. A intenção aqui é fornecer informações para você ver se faz sentido ou não você investir. Dando uma pausa aqui no vídeo, porque eu percebi que durante a edição eu esqueci de colocar o fundo aqui de Natal, né? E o vídeo é tema de Natal. Então o que eu queria desejar Feliz Natal para você, para toda a sua família, que 2025 aí abençoe toda a sua família, traga muita saúde, sucesso e tudo mais. E até utiliza esse vídeo aqui como fonte de discussão ali na mesa, né? Porque vamos dizer que alguém receba, você receba ou dê também presente da Reserva, Hering, qualquer marca que esteja aqui da Asas, né? Então você vai ter ali um tema para você conseguir falar, né? Olha, eu sei sobre essa empresa, sei como é que ela funciona, as margens estão assim, tal, assado. Beleza? Então vamos continuar aqui o vídeo. E aí sobre a empresa, vou voltar aqui no site da empresa para a gente ver quais são as marcas. Então ela possui aqui, ó, marcas do setor feminino, então tem Farm Rio, todas as outras aqui, ó, que eu vou passar, e se você quiser dar uma pausa para poder ver, são todas essas as marcas femininas. Já as marcas masculinas estão aí, ó, Reserva, temos essa Simples, temos todas essas aí, tá? Temos esse setor aqui para todos, então Hering e todas as outras aí. E na parte de calçados e acessórios, temos todos esses aí também, ó. Se quiser dar uma pausa aí para você ver. E vamos voltar aqui para o tablet. E aí, essa asa 2154 é um nome que foi dado para essa fusão da Arezzo com o Grupo Soma. E esse número 2154 aqui faz uma referência ao ano 2154, que é utilizado aqui pelo CEO Alexandre como um lema de uma visão estratégica de futuro, né, de longo prazo. Então, Arezzo vai se chamar Asas 2154 após fusão com o Grupo Soma. E aí, a partir de hoje, isso aqui foi a notícia de 1º de agosto, e eles colocaram, a partir de 1º de agosto, as partes passam a operar como Asas 2154 e negociar suas ações sobre o ticker ASA 3 na Bolsa de Valores do Brasil. E tá aí essa notícia do Forbes, tá? E aí quando eu estava fazendo essa análise, a cotação estava em 33,98, mas a gente já viu aqui, voltando aqui para o Google aqui, ó, que o preço agora está em 29,80, tá? Mas a análise foi feita em 33,98, que não vai fazer muita diferença aqui no final e vocês vão entender por quê, tá? Sobre a receita bruta, tá aí uma vantagem da empresa que eu percebi. Vou até tirar a câmera aqui para vocês tirarem um print. Tira um print aí para vocês verem qual é o peso de cada um. Mas uma vantagem que eu vi na empresa, olha só, nem precisei de calcular aqui e fazer o gráfico. Ela já coloca bonitinho. Isso pra gente, eu vejo isso como um ponto positivo. Então a receita aqui, ó, do terceiro TRI de 2024, perceba que 34% vem de calçados e acessórios e os outros 34% vem de vestuário feminino. Então são os dois grandes pesos nesse momento da empresa. Já 2023, esse peso de calçados e acessórios era de 37% e o de vestuário feminino 33%. E aí perceba que o vestuário masculino tem um peso menor, né, de 13% nesse momento, no terceiro TRI de 2024, já no terceiro TRI de 2023 de 11%. E o vestuário democrático 19% e 19% se manteve o mesmo peso. As marcas também, se você quiser, tira um print aí.
E aí eles colocaram isso daqui lá no site da RI também, comparando os 9 meses de 2024 com os 9 meses de 2023, teve um crescimento de 9,1%, e mostrando também, vou tirar a câmera aqui para vocês verem, o crescimento de cada um dos segmentos. Então, calçados e acessórios teve um crescimento de 4,9%, vestuário feminino 14,2%, vestuário masculino 17,1%, vestuário democrático 4%, e os outros teve ali uma queda de 69,5%. Outro item que eles colocam é a receita bruta por canal. Então, nesse momento, 28%, que é o maior peso, são lojas próprias, 25% multimarcas, 20% a parte do e-commerce, já a parte internacional aqui tem 11%, franquias 15%. E aí faça a sua comparação. Vou dar até um zoom aqui para você tirar um print. Beleza? Outra coisa que eles colocam aqui é a questão de lojas próprias, e-commerce e franquias. Então, mostrando qual foi o crescimento comparado de 2024 com 2023 em relação aos 9 meses. Então, teve um crescimento de 15,5% nas lojas próprias, no e-commerce aqui 17,9%, no sell out. Já no sell in teve aqui um acréscimo nas franquias de 1,1%, já no multimarcas menos 1,7%, então teve uma queda aqui. Já o internacional teve aqui um crescimento de 3,8% e os outros 62,9%. Sobre a parte de macro e micro que impactam essa empresa. Como é uma empresa de calçados, vestuário e tudo mais, depende do aumento do consumo da maioria das pessoas. E se você está seguindo aqui o canal, já entendeu que inflação, taxa de juros, isso tudo impacta no consumo, porque as coisas ficam mais caras. E também aqui em relação à inflação, e também o empréstimo fica mais caro em relação à taxa de juros. Então você já sabe isso. Sobre o câmbio, também vai afetar, porque a variação cambial afeta custos de importações, de insumos e na competitividade de produtos lá no exterior, tá? O crescimento do PIB, mesma coisa. Se o PIB cresce, o consumo aumenta. Se o PIB cai, o consumo cai também. Taxa de desemprego, as pessoas desempregadas vão consumir menos. Na parte de micro, temos aqui a concorrência, então a presença de concorrentes afeta a participação de mercado e estratégia de preço aqui da empresa. Poder de negociação com os fornecedores, então se ele consegue ali um custo menor com os seus fornecedores, isso é benéfico para a empresa e vai deixar mais margem no final. Poder de negociação dos clientes, então clientes com maior poder de barganha pode pressionar aqui os preços e deixar um pouco menos de margem para a empresa. Quais são as notícias que impactaram o preço da empresa? Então teve a saída dos fundadores da Reserva no dia 29 de agosto de 2024. Então foi anunciada essa saída aí dos fundadores da marca Reserva. Essa mudança na administração gerou incerteza, tá, sobre a continuidade da estratégia da marca, resultando em uma queda de 4,2%. E aí está a notícia da Infomoney. Asas 2.154 cai em 4,2% com a saída dos fundadores da Reserva, o que muda. E está aí a notícia. Outro item foi a reação ao primeiro Investor Day. Então, a empresa que apresentou projeções de receita adicional de 1 bi até 2027. No entanto, o mercado considerou as metas conservadoras, levando uma queda ali de 5,17% no valor das ações. Tá? E também está aí a notícia. Ó. Não agradou porque as ações da Asas 2.154 caíram após o primeiro Investor Day da nova gigante do varejo. Outra notícia foi a venda da participação da BlackRock, né? Então tá aqui, ó, Asas 3, BlackRock se desfaz de ações da varejista e tá aí a notícia também. Isso daí trouxe incerteza para o mercado. Então, simplificação do portfólio em 10 de dezembro de 2024, a Asas anunciou a descontinuação de 4 marcas, tá aí quais são elas, vou até dar um zoom para você ver. Embora essas medidas visassem otimizar operações, o mercado reagiu com cautela, resultando em volatilidade
nas ações, também impactou o preço das ações. Sobre a parte de análise fundamentalista, eu tirei esses dados de DRE, balanço patrimonial DFC do Morningstar, tá? Então a empresa vem crescendo a sua receita, então tem um crescimento, se a gente for ver aqui, ó, no TTM, de 32%, teve um crescimento de 2022 para 2023 de quase ali 14,5%, então 14,48%, 2022 44,8%, 2021 83%, e aí uma queda lá em 2020. Então, nesse quesito a empresa está saudável, vem crescendo a sua receita. Os custos e despesas também vêm aumentando, mas nesse momento agora no TTM o lucro líquido vem crescendo, as margens estáveis e o ROI vem caindo ali desde 2021 mais ou menos. Sobre o endividamento financeiro, a empresa, conforme meus cálculos, tá? A empresa apresenta uma dívida líquida sobre a EBITDA de 2,2 vezes. Se você está chegando agora no canal e não conhece esse indicador, EBITDA basicamente é o lucro operacional adicionado depreciação e amortização para poder tirar esses ruídos, porque quanto mais velha é a empresa, mais depreciada ela tá, né, com os seus ativos ali. Então, basicamente, um indicador de 2,2 vezes significa que vai demorar ali 2 exercícios, ponto 2, então quase ali um pouco mais de 2 anos, vamos dizer assim, para cobrir essa dívida líquida. Então esse número tem que estar menor do que 3, porque a maioria das debêntures vencem com 3 anos, tá? Então, nesse momento, esse indicador está saudável conforme meus cálculos. E aí eu coloquei aqui qual é o cálculo deles, tá? Eles colocaram que no terceiro TRI o dívida líquida sobre EBITDA deles está de 1,1, no segundo TRI estava em 1, no primeiro TRI de 0,9. Então mostrando também que a alavancagem não está tão grande assim. Então está controlado em relação a esse indicador. Sobre o endividamento, eu considero um endividamento de moderado para baixo. Então ela está com um endividamento de 23,7%. Já teve menor ali em 2022, cresceu em 2023 e agora caiu novamente. A maioria do seu endividamento está de longo prazo e a empresa consegue cobrir ali quase 4 vezes as despesas financeiras com o seu lucro. Então também um ponto positivo. Então em relação ao endividamento, está saudável aqui também. Sobre a parte de custos e despesas, eu considero um custo baixo até, tá? De 46%, só que o que ela não tem de custo, ela tem de despesa. E aqui está um ponto de alarme. Então ela tem de despesa aqui 45%. Então se você somar, nesse momento a empresa está entregando ali uma margem líquida um pouco mais baixa, tá? E a gente vai ver daqui a pouco isso. Sobre indicadores de liquidez, eu considero todos bons, então tanto a corrente quanto a seca quanto a geral bons, mostrando que a empresa tem capacidade de honrar com seus compromissos de curto, médio e longo prazo. A empresa apresenta uma imobilização de PL baixa, ao meu ver, então não tem tanto ativo no patrimônio líquido imobilizado, então mostrando também que a empresa consegue ter uma boa liquidez. E aqui está a parte da margem que eu tinha falado. A margem bruta é boa porque o custo é baixo, mas como ela tem uma despesa alta, acaba tendo uma margem operacional e líquida um pouco menor, tá? Então eu considero que nesse momento a margem líquida está baixa. Já teve uma margem líquida um pouco melhor, tá? Aqui em 2021 de 11,8%. Então, e agora veio caindo nesse momento. Sobre a parte de ROI, também considero baixo, porque está deixando ali uma quantidade de lucro um pouco menor. E ali em 2021 e 2022 tinha um ROI um pouco melhor, tá? Sobre dividendos, a empresa colocou isso daqui lá no site dela, tá? Não colocou nesse gráfico aqui o de 2024, colocou 2023 e 2022. Então, para poder ver todos os dividendos, juros sobre capital próprio, tem que ver os fatos relevantes lá no site. E eu não vou colocar isso nesse momento, né? Eu fiz um próprio gráfico aqui, utilizando aquelas informações anteriormente, mostrando que o dividendo veio crescendo de 2020 para cá. Teve uma queda em 2019 e 2020, vocês já sabem por quê, por causa daquela crise de saúde, eu acredito que por isso que reduziu essa quantidade de dividendo.
Isso aqui é uma informação do Morningstar, como eu falei de inputs do Morningstar. Eles colocaram lá que o dividendo foi de 2,2, e aí tem que checar isso com mais calma se for fazer o valuation pelo método de Gordon, tá? Que eu vou explicar lá no final o que a gente vai fazer. Sobre o risco de mercado. O risco cambial, então a empresa tem uma exposição significativa ao dólar norte-americano e ao euro, com impacto em custo de insumos e financiamento externo. Então, impacto positivo no faturamento em exportações. E aí, o que acontece? A empresa tem esse risco aqui cambial, que a gente vai ver que a empresa faz hedge, tá? Tem os riscos de suprimento e risco regulatório. Então, ó, as composições de dívidas aqui, predominantemente de financiamento em moeda estrangeira, especialmente em dólar. E aí eles colocaram isso aqui lá no ITR deles, ó. Tem as contas a receber em moeda estrangeira, tem os empréstimos e financiamento em moeda estrangeira, que está aqui, que eles colocaram, tá? Sobre a questão de cenário A, cenário B, cenário provável. Então, eles tentando mensurar essa questão de riscos. E quais são esses cenários? Então, o cenário B aqui, o dólar em 8,17, o cenário A, o dólar em 6,81 e o cenário provável, o dólar em 5,45. É o que eles colocaram. Não é meu cálculo, tá? Não é minha premissa, não. Eu estou falando aqui o que eles colocaram lá no ITR deles. Mas eu coloquei aqui para você entender, ó, que tem o risco do empréstimo em moeda estrangeira, fornecedores em moeda estrangeira também. Então, a empresa tem esse risco aí. Também tem o risco de taxa de juros. Então, a companhia é exposta a riscos relacionados às oscilações da taxa de juros de seus instrumentos financeiros vinculados principalmente ao CDI, mas também essas duas taxas aqui. Então, eles colocaram aqui o que está em fixos, TJLP, SOFR e CDI, tá? E todos os riscos aí. Então, perceba que tem dois riscos aqui. A questão do risco de moeda estrangeira e a questão do risco de taxa de juros. Então, toda vez que isso aumentar, vai impactar a empresa, tá? Estratégias da empresa. Enfoque em multicanalidade, crescimento por marca, marcas e negócio. Eles colocaram aqui, ó, que a Farm teve um crescimento internacional em 33,7%, mercado europeu e Estados Unidos. A Hering, destaque no mercado B2B, 4,4%, e franqueados, um crescimento de 8%. Avance tem um crescimento sólido, mas desaceleração comparada ao histórico. A Schutz teve um desempenho abaixo do esperado, menos 3,5%. Sobre unidade de negócio, eles colocaram aqui que calçados e acessórios teve um crescimento de 3,9% no mercado doméstico, ou seja, no Brasil. Desempenho positivo no e-commerce, com margens altas. Destaques, temos essas duas marcas aí, a Anacapri e a Schutz. Então, ajuste no sourcing para redução de custos e necessidade de reposicionamento em ajuste de precificação. Vestuário feminino tem a Farm com crescimento de 33,7% internacionalmente, abertura de lojas nos Estados Unidos e Londres. Sandálias aqui, Canoa, produto inovador com alta aceitação. Vestuário democrático, a Hering teve um crescimento de 14,9%, expansão de franquias e vendas no varejo. Vestuário masculino, a Reserva e Oficina, crescimento exponencial com a abertura de lojas rentáveis desde o dia 1, potencial de expansão em 2025. Em relação a receitas e margens, o que eles falaram? Falaram que teve aqui um impacto sobre PIS e COFINS, sobre as subvenções e maiores liquidações no trimestre. Então, isso aqui foi até um ponto que eles colocaram na call como uma coisa meio que, vamos dizer assim, polêmica. Tá? Que eu vou falar daqui a pouco, explicar isso melhor. Nas despesas, teve aqui investimentos em fusão e estruturação de novas linhas de produtos. Tá? E aí, o que foi essa questão da subvenção aqui? O PIS e COFINS são atributos que as empresas pagam sobre o que ganha com a venda de produtos e serviços. Tá? Já as subvenções são incentivos financeiros que o governo dá para ajudar empresas em determinadas situações, como investir em regiões específicas ou desenvolver algum projeto. E aí, qual que é a polêmica? É que esses incentivos
se devem ou não ser considerados como receitas, para poder cobrar o PIS e COFINS. E aí teve essa cobrança, e a empresa ela está falando que não vai colocar uma provisão para isso, ou seja, eles esperam que isso não seja recorrente, tá? Que foi um ponto isolado. Então a decisão que a empresa teve, estratégica, é de não fazer provisão para PIS e COFINS sobre subvenções. E aí eles colocam que essa decisão está alinhada à jurisprudência e interpretações legais que indicam que as subvenções são apoios para investimentos, não devendo ser tributados como receita operacional. Tem a questão da lei da moda, a empresa também mencionou provisão relacionada à lei da moda, uma legislação específica que incentiva a operação da companhia no setor de moda em determinados estados. Nesse caso, o grupo voltou a fazer provisões desde janeiro de 2024 para garantir conformidade com as regras, especialmente nas operações relacionadas no Rio de Janeiro. Perspectivas futuras. O impacto do PIS e COFINS sobre subvenções foi tratado como pontual e não recorrente. A expectativa é que isso não se repita nos próximos trimestres. Sobre o lucro, eles colocaram essa questão tributária que ocorreu impactando na empresa e nas maiores despesas também financeiras. Sobre o guidance da empresa, no resumo aqui eles colocaram que o foco principal é eficiência operacional e expansão das margens, simplificação do portfólio, então retirando algumas marcas ali que não são tão rentáveis, alavancagem de marcas maduras, iniciativas aqui eles colocaram desenvolvimento de produtos inovadores, expansão internacional da Farm, estratégias tributárias operacionais, revisão de subvenções fiscais, integração de back-office com foco no centro de serviços compartilhados, e está aí a explicação que eu coloquei. Então, o que seria esse centro aqui? É uma estratégia para centralizar essas funções internas, como finanças e TI, em um único lugar, basicamente. Tá? Então, uma única equipe que atende todas as partes da empresa. Assim, ao invés de cada unidade de negócio ou marcas terem as suas próprias equipes administrativas, tudo é feito com um time central. Para que fazer isso? Reduzir custos ao evitar a duplicação de esforço, torna os processos mais eficientes e padronizados, facilita o controle e a gestão das operações internas. Então, se de fato isso aqui for muito benéfico, vai melhorar as margens lá no final. E aí a gente só vai ver isso com o tempo, tá? Então agora a gente vai para nossas conclusões, mas antes, você já deixou seu like aí, se inscreveu no canal e ativou o sininho das notificações? Faça isso porque, se você não se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e não dar seu like, o YouTube não vai te indicar os vídeos aqui do canal. E aí isso é o limite entre você ganhar dinheiro e não ganhar dinheiro. Por quê? Talvez você tenha uma empresa na sua cabeça aqui para poder investir e você não conhece tão bem, e o vídeo aqui pode te ajudar a melhorar a sua visão sobre a empresa. Então, deixe seu like, até para motivar aqui o nosso canal, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Sobre as minhas conclusões. Primeira coisa, a receita e o lucro da empresa vem crescendo no momento. O custo, ao meu ver, é baixo, mas o que ela não tem de custo, ela tem de despesa. E aí acaba deixando uma margem líquida menor nesse momento. Sobre o ciclo de caixa, eu vejo como um ciclo de caixa longo e aumentou muito no TTM, o que pressiona o capital de giro da empresa. A queda de margem líquida e ROI devido ao aumento de custo e despesa. A empresa, desses fatores também foi a questão do imposto, que a empresa espera que não seja recorrente. Então, pode ser que isso melhore no futuro, nos próximos exercícios. No geral, eu considero uma empresa com alguns pontos fundamentalistas muito bons. No geral, eu vejo uma empresa de regular a boa aqui, tá? Não vejo como uma empresa ruim, mas que apresenta alguns pontos de alarme, como a questão do ciclo de caixa longo, a questão do aumento do custo de despesa, a questão macroeconômica nesse momento. Então, é um setor que depende muito de fatores macroeconômicos que influenciam o consumo, e vocês já estão vendo que nesse momento a taxa básica de juros está aumentando. Não sei quando você vai ver esse vídeo, talvez você vai ver daqui a uns anos e vai reduzir essa taxa, mas nesse momento a taxa básica de juros está aumentando, que
esfria um pouco a economia, tá? E se esfria um pouco a economia, acaba esfriando também o consumo, então impacta no geral a empresa. O momento que eu fiz essa análise foi no dia 11/12, onde a cotação estava em 33,98. Como a gente já viu, nesse momento está caindo mais, mas isso não interfere na análise fundamentalista, porque a análise fundamentalista é baseada no terceiro TRI. Agora, se falar de marcadores de mercado, como PL, PVP, valuation, aí sim impacta, mas para fazer isso eu preciso fazer o fluxo de caixa descontado. E para fazer isso eu vou colocar uma meta de 1.500 visualizações e 200 likes aqui, tá bom? Porque eu não sei se essa empresa está chamando atenção. E aí fazer valuation demora um dia, tá? Então, para não perder tempo, fazendo valuation para uma empresa que talvez vocês não queiram esse valuation, eu vou colocar essa meta. E aí, se vocês quiserem, eu volto aqui e faço o valuation para vocês aqui no canal, tá? Além disso, como analista CNPI, preciso avisar que não pretendo monitorar ou atualizar as análises desse ativo aqui no canal, salvo esse valuation se vocês baterem a meta, porque assim eu vou entender que esse ativo chama atenção para vocês e vocês querem ver o valuation. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui, um abraço e até a próxima.